Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 361 de Planejamento. Um artefato para disfarce. Souta disse enquanto olhava para o artefato. Sim, você pode alterar sua aparência para de um humano, mas isso diminuirá suas habilidades até certo ponto. Alice explicou a ele a função do artefato. O limite é as coisas que ele poderia fazer com isso. Entendo. Então, vai ajudar muito. Souta disse enquanto usava o artefato e o registrava em seu sistema com o equiparo para que pudesse ver seu efeito. Olhando os detalhes do artefato, parece que Alice estava certa. Ele poderia alterar sua aparência com isso, mas não poderia esconder sua aparência real dos olhos de uma potência de nível Deus ou de uma pessoa com alta percepção. Ele ativou o efeito da pulseira e seu corpo emitiu uma luz branca fraca. Depois de alguns momentos, a luz desapareceu e revelou a aparência de Souta. Souta olhou para Alice e perguntou: como está? Nada muda além do tom de sua pele. Você parece um humano de verdade. Alice respondeu a ele. É assim mesmo. Souta disse enquanto olhava para seu sistema e via sua aparência atual. Ele ficou bastante chocado com isso. Ele parecia exatamente a mesma pessoa quando ainda vivia na Terra. A única diferença era que seu cabelo era mais longo do que sua versão da Terra e ele estava mais pequeno agora. Bom. Vamos voltar agora. Souta ficou bastante satisfeito com este artefato. Ele não achava que Alice tinha esse tipo de artefato perfeito para disfarce. Ok. Alice acenou com a cabeça e ela olhou para os cadáveres ao redor. E quanto a esses cadáveres? Vamos queimá-los, respondeu Souta enquanto lançava seu feitiço bola de fogo nos cadáveres. Após queimar os corpos, os dois voltaram para o local onde deixaram Yuko. Eles não se esqueceram de trazer o cadáver da cobra gigante. Os dois montaram acampamento e assaram a carne da cobra. Eles comeram a carne junto com Yuko. A carne tinha um gosto bom, mesmo sem temperos. Pelas informações que eles reuniram, esta floresta era vasta. O lugar em que estavam era uma pequena parte da grande floresta Tumbra. Ao redor dessa vasta floresta havia 3 países. Essa floresta se tornou a fronteira dos 3 países dominantes e por isso não houve guerra entre esses países. Não foi fácil cruzar esta floresta, pois incontáveis monstros poderosos viviam nela e o mais feroz era um dragão. Os dragões estavam no topo da cadeia alimentar neste mundo. Todos temiam o poder esmagador dos dragões. Mesmo os 3 países dominantes temiam a existência de dragões, por isso não conseguiram organizar um grande exército para atravessar a floresta. O dragão deste mundo deve ser um de 3ª evolução ou 4ª evolução. O poder de um monstro de 2ª evolução já era poderoso para eles. Além disso, a cobra gigante anterior era apenas uma cobra de 2ª evolução comum. Não era uma espécie rara em Imperium. Nem mesmo sofreu mutação, mas o líder dos bandidos disse que será necessário um exército para derrotar aquela cobra. Isso significa que o nível de poder deste mundo era muito baixo. Rank Herói, Rank SSS e 5ª evolução não podiam ser vistas neste mundo. Souta nem tinha certeza se havia pessoas que alcançaram o Rank SS ou S. Souta desenhou um grande círculo no chão e disse: esta é a grande floresta Tumbra e estamos aqui nesta parte. Ele então desenhou um pequeno círculo na parte sudoeste do círculo. Os 3 países mais fortes eram chamados de Império Condifan, República Jonar e Império Linca. O Império Condifan era um país de elfos. Também era um refúgio para magos do mundo, já que a maioria dos maiores magos viviam naquele país. Este país foi fundado primeiro entre os 3 países dominantes há 1000 anos. A República Jonar era um país de humanos. Foi fundado por humanos extremamente poderosos há 50 anos.
Em apenas algumas décadas, um país recém-construído atingiu o auge que outros só poderiam sonhar. Por último, o Império Inca. Esse último dos 3 países dominantes. É um país que sempre fez um exercício militar para fortalecer seu exército. Sua confiança vinha de suas pesquisas de magia e tecnologias. Além desses 3, há centenas de outros países, mas esses 3 eram os mais fortes. Houve a Aliança do Reino no sul da República Junar. A Aliança do Reino era uma aliança de mais de 10 reinos para evitar a invasão dos 3 países mais poderosos do continente. O país mais próximo deles era a República Junar. Então, eles irão lá para coletar informações mais detalhadas. Não há como o líder dos bandidos saber tudo neste mundo. Mas antes que eles pudessem chegar à República Junar, eles terão que passar por muitas coisas. Eles passarão por várias aldeias antes de chegarem à fronteira do Império. Se eles tivessem cavalos, vão demorar 3 semanas de viagem, mas se eles andarem, vão demorar mais. Mas foi o contrário para Souta, Alice e Yuko. Sua velocidade era muitas vezes mais rápida do que a de um cavalo. Sim, era uma boa escolha não usar cavalo, mas Souta não queria andar de jeito nenhum. Ele queria entrar na consciência interior de Saya enquanto eles estavam viajando, de modo que, se estivessem andando sobre seus pés, Souta não seria capaz de entrar na consciência interior de Saya. Souta olhou para Yuko e perguntou: Você quer vir conosco ou não? Eu quero seguir o mestre onde quer que ele vá, e Yuko respondeu a ele. Sua voz infantil soou em sua cabeça como uma canção de ninar. Ok, eu já tenho um plano para deixá-la aqui, mas já que você quer vir comigo, eu deixo. Souta sorriu ao saber que havia domadores neste mundo. Se ele deixasse Yuko aqui, ele iria pedir a ela para dominar esta parte da floresta. Como havia dragões nesta floresta, ela ficará nesta parte e conquistaria esta parte da floresta, já que não há outra besta de terceira evolução aqui. Mesmo se ela encontrasse um dragão, Yuko sobreviveria mesmo se o dragão estivesse na 4ª evolução. Ela era mais forte do que uma terceira evolução comum e também tinha a bênção da Rainha da Destruição, Raesha. Alice olhou para os dois de um lado para outro. Ela podia ouvi-los enquanto conversavam, mas não conseguia entendê-los. Parece que Yuko se tornou um monstro intelectual depois que ela evoluiu para sua terceira evolução. O que você disse? Alice perguntou a Souta. Bem, eu perguntei a Yuko se ela queria vir conosco e ela disse que nos seguiria, Souta disse enquanto encolhia os ombros. É reconfortante tê-la conosco. Ela é um monstro de terceira evolução, então vai precisar de um grupo de 5 a 10 Rank B para subjugá-la. Além disso, ela é muito forte para alguém que acabou de evoluir. Alice disse enquanto olhava para Yuko. Souta não podia negar. Yuko era forte e ela tinha a bênção de Raesha. Se ela usasse, ela poderia de alguma forma se segurar contra um monstro de 4ª evolução. A terceira evolução foi dividida em 4 ranks. Os rank inicial, intermediário, superior e auge. O nível inicial da terceira evolução estava entre o nível 40 e 44. O nível intermediário estava entre 45 e 49. O nível superior estava entre 50 e 54. Por último, o nível de auge estava entre 55 e 59. Yuko simplesmente evoluiu, então ela estava no nível 40 e era uma dos primeiros ranks, mas ela tinha o poder de monstro de terceira evolução de rank intermediário. Um grupo normal de rank B sem habilidades suficientes não poderia ter esperança de derrotá-la. Se ela usasse equipamento de alta qualidade, um rank B não poderia ter esperança de derrotá-la. Um grupo de rank A precisaria derrotá-la. Souta olhou para o céu e disse: está escurecendo. Sim, eu pude sentir a presença de algum monstro perto de nós, Alice disse enquanto fechava os olhos. Aqueles monstros não ousariam nos atacar. O instinto deles diria a eles que somos algo que eles não podem controlar. Souta simplesmente acenou com a mão ao se levantar.
De repente, ele parou de se mover ao sentir que algo estava tentando se conectar em seu talismã de transmissão. Ele foi até o canto e se apoiou em uma árvore antes de tirar o talismã do bolso. Olá, e Souta disse adivinhando quem estava tentando falar com ele. Souta. É você, Souta. Ele ouviu a voz alta de Lumilia no talismã. Seu palpite estava certo. Foi realmente Lumilia. Considerando o que aconteceu com ele, Yuko e Alice, ela deve estar preocupada com eles. Sim, sou Souta. Alice também está bem. Souta respondeu a ela enquanto dava uma olhada em Alice, que estava na direção oposta. Estou feliz. Yujin, Brando e Lin estão aqui. Eles estão ouvindo sua voz. Lumilia suspirou de alívio depois de confirmar que Souta, Yuko e Alice estavam bem. Não se preocupem conosco, mas não acho que podemos voltar facilmente, disse Souta a eles. Capítulo 362, Grama. O que você quer dizer, Souta? Lumilia parecia confusa com suas palavras. Quer dizer, fomos teletransportados para longe daquele lugar e Souta disse a ela. Longe? Sim, estamos muito longe e quero dizer, estamos em um submundo e não conhecemos o feitiço buraco dimensional, então não acho que vamos voltar rapidamente. Souta explicou a ela e aos demais suas circunstâncias. Lumilia, Lin, Brando e Yujin ficaram chocados quando souberam que Souta e Alice estavam em um submundo. Lumilia balançou a cabeça e perguntou, você sabe as coordenadas desse submundo? Não, não precisamos. Tenho certeza que você entende. O feitiço de teletransporte não funcionou bem e nos teletransportou para um mundo aleatório. Souta parou por um momento antes de adicionar, e já temos sorte de termos sido teletransportados para um submundo. Se Alice e eu formos teletransportados para o espaço sideral, nós dois, sem dúvida, teríamos morrido, pois apenas pessoas que poderiam solidificar sua mana sobreviveriam no espaço caótico. Souta, vou encontrar alguém que conheça o feitiço buraco dimensional, então tente reunir informações sobre as coordenadas desse submundo, Lumilia disse a ele. Claro, esse é o meu plano desde o início. Para reunir informações sobre este mundo. Souta sorriu ao se virar para Alice e perguntar, você quer falar com eles? Alice balançou a cabeça e disse, vou descansar por agora. S. Souta. Você pode me falar sobre esse mundo? A voz de Lin soou. Lumilia, Brando e Yujin estavam interessados neste tópico. Eles não foram para um submundo em toda a sua vida. Eles só ouviram histórias sobre isso de outras pessoas. Acabamos de chegar aqui, então as coisas que eu sei são limitadas, mas certas, e Souta sorriu enquanto se deitava. Ele lentamente contou a eles sobre sua experiência hoje com Alice enquanto olhava para o céu estrelado. Terminei de falar sobre a minha situação. É a sua vez de contar o que está acontecendo aí. Souta disse a eles que queria saber o que está acontecendo com eles. Nada demais. É meio-dia aqui e estamos no meio da estrada, a voz de Yujin soou. Então você vai voltar para o reino hebreu? Souta perguntou. Ele pensou que eles estavam ajudando as pessoas de lá a estabilizarem a cidade sem lei azul. A cidade vai se reconstruir mesmo sem a nossa ajuda. A Torre do Mar e a Torre das Nuvens vão administrar bem. O incidente com a Torre da Lua mudou muito as estruturas da cidade, então nem tudo vai ficar igual. Com a nova lei que as duas torres foram estabeleceram, a cidade sem lei azul se tornará uma cidade adequada no futuro. Ela continuará a prosperar e eventualmente se tornará um país se as melhorias continuarem. Lumilia explicou a ele o que aconteceu com a cidade após o incidente em que Cordova abriu o poder de Cluster. Entendo. Se a situação estiver bem, você pode estabelecer um ramo da Legião Dark Oculus naquela cidade. Souta disse a ela. Eu entendo. Como a vice-comandante da Legião, farei o meu melhor para levantar a Legião Dark Oculus no lugar do comandante. Lumilia disse a ele. Yujin,
Brando e Lin. Certifiquem-se de seguir as instruções de Lumilia. Ela será a comandante interina enquanto eu estiver preso aqui no submundo. Disse Souta. Ok. Sim. Eu entendo. Os três concordaram com suas palavras. Bom. Sobre Cluster. Ela foi com as irmãs? Souta perguntou em voz baixa. Lin, Lumilia, Brando e Yujin ficaram em silêncio com sua pergunta. Eles ficaram abatidos quando ouviram o nome Cluster. Depois de alguns momentos, Lumilia abriu a boca e disse: as irmãs a pegaram. Não podíamos fazer nada porque o reino sagrado do Deus verdadeiro é a casa dela. Cluster nos deu um talismã antes de partir. Com isso, ela pôde nos sentir no momento em que entramos no território do reino sagrado do Deus verdadeiro. Não é em vão. Pelo menos, Cluster está segura naquele lugar. Além disso, conseguimos derrubar a organização que a estava perseguindo. Souta disse em voz baixa. Ele sabia que Cluster era Cluster dos 1000 feitiços. Uma das armas mais poderosas do reino sagrado do Deus verdadeiro no jogo. Assim como o nome, a Cluster dos 1000 feitiços tem dezenas de milhares de feitiços em sua mente. Foi o efeito do artefato de grau universal chamado Grimório de Feitiços. Este artefato não era um artefato de grau universal comum. As pessoas dos tempos antigos registraram todos os feitiços que criaram neste livro. Do nível mais baixo para o nível mais alto, tudo foi registrado no Grimório de Feitiços. Mas ninguém pode abrir este livro. Somente a pessoa escolhida pelo livro poderia abri-lo. O escolhido era chamado de bibliotecário pelos antigos. O livro não pôde ser aberto fisicamente. Em vez disso, ele só poderia ser aberto mentalmente. Assim, ninguém poderia espiar dentro do livro além do bibliotecário. Como bibliotecária, ela poderia emprestar algumas páginas. Claro, por emprestar não significa que ela vai passar o livro para outra pessoa. Significa apenas que ela dará a essa pessoa autoridade para acessar o livro em sua mente. Lumilia e o resto não tinham ideia de que Cluster tinha o Grimório de Feitiços em seu corpo. Eles só sabiam que ela tinha alguns poderes estranhos. Nós a visitaremos depois que eu voltar, garantiu Souta. Depois de conversar por meia hora, Souta pendurou o talismã. Quando Lumilia e os demais descobriram que era noite no lugar de Souta, resolveram encerrar a conversa para que ele pudesse descansar. Não é ruim falar com eles assim, e ele disse para si mesmo antes de fechar os olhos. Em um bar, 2 pessoas ocupavam a mesa do canto. Havia bebidas na frente deles, mas nada era álcool. Souta e Alice não eram alcoólatras para começar. 3 dias se passaram desde que chegaram a este mundo. O objetivo do grupo era ir para a República Jonar. Depois de chegarem lá, eles tentarão encontrar alguém que conheça o feitiço buraco dimensional. Mesmo que ninguém soubesse, pelo menos havia alguns registros das coordenadas deste mundo. Ele não tinha certeza se o buraco dimensional realmente funcionava mal ou não. Além disso, não há nenhum sinal do feitiço quando eles chegaram naquele lugar, então ele só pode adivinhar que não funcionou bem. Muitas pessoas sabiam sobre este feitiço, mas os detalhes dele não eram conhecidos por muitas pessoas. Também existe a possibilidade de que a figura metálica seja deste lugar. A República Jonar era um dos países mais poderosos deste mundo, então deve haver algumas informações lá. Se eles não conseguirem encontrar o que queriam naquele país, eles seguirão para o Império Condifan. Um dos países mais antigos do mundo. Muitas coisas históricas foram preservadas naquele país, mas este país estava muito longe deles. Levarão 3 meses antes de chegarem àquele lugar. Souta fechou os olhos enquanto ouvia a conversa das pessoas ao seu redor. Devemos sair e caçar alguns lobos? Eu quero comprar uma espada nova. Droga! Pensei que fosse morrer ontem. Nós iremos para o Gramra amanhã. Souta abriu os olhos ao ouvir algumas informações que o ajudarão a ele e a Alice neste submundo desconhecido.
Ele virou ligeiramente a cabeça e olhou para o bar. A 5 mesas de distância estava um grupo de 6 pessoas. 2 deles eram mulheres e 4 eram homens. Todos eles eram humanos e pareciam lutadores experientes. Gramr era a capital da República Gionar e era seu destino. Para chegar lá, tinha que encontrar alguém que conhecesse o caminho e conhecesse todo o lugar. Ele se levantou e Alice o seguiu rapidamente. Ela também ouviu o grupo falar sobre Gramr, a capital da República Gionar. Os dois se aproximaram do grupo e disseram, com licença. Eu ouvi você indo em direção a Gramr. Um homem com cabelo curto verde escuro espetado olhou para Souta e Alice. Sim, como eu posso te ajudar? Eu sou Souta e esta aqui é Alice. Ela é uma companheira minha. Também estamos indo em direção a Gramr. Veja, esta é a nossa primeira vez indo lá, então. Eu queria perguntar se podemos acompanhá-los em sua jornada, Souta disse educadamente. Ele conhecia todas as capitais dos 3 países mais fortes deste continente. Ele aprendeu isso com o líder dos bandidos que ele matou antes. Além da capital, ele não conhecia outra cidade dos 3 países mais fortes. O homem agarrou seu queixo e examinou as 2 pessoas à sua frente. Depois de um tempo, ele disse, a jornada em direção a Gramr não é fácil. Se você tiver dinheiro, pode ir até a guilda dos mercenários para fazer uma missão. Não se preocupe conosco. Apesar de nossa aparência, podemos nos proteger. Vamos apenas seguir você e forneceremos tudo para nós mesmos. Souta disse a ele. Entendo, e o homem olhou para seus companheiros e perguntou, o que vocês acham? Eu não sei. Não tenho certeza se poderíamos deixar algum estranho nos seguir em nossa jornada. Disse uma mulher atraente com cabelos amarelos amarrados em um rabo de cavalo. Ela era uma mulher alta e seu físico era diferente de Alice, que era esbelta. Então, não baixe sua guarda contra nós. Somos estranhos, então posso entender que você não confia em nós, mas não vamos fazer nada contra você. Só queremos ir para Gramr como você. Souta disse para a mulher. Capítulo 363 de Mercenários. Não acredito que você seja um domador, um homem de cabelo curto espetado disse a Souta rindo. Ele era Giun, o líder deste grupo mercenário. Giun era um homem alto e enorme. Ele era um lutador experiente, mas seu nível de poder era baixo. Sua força geral nem chegou ao rank C. Souta conseguia entender por que o nível de poder deste mundo era tão baixo. Um monstro normal de segunda evolução já era um monstro além das capacidades humanas neste mundo. Isso significa que mercenários como ele só podiam lutar contra um monstro não evoluído. Lobos comuns, goblins, slimes, orcs, etc. Esses monstros não evoluídos já eram bastante assustadores neste mundo. De volta ao Imperium, qualquer lutador poderia lidar facilmente com 20 a 30 monstros não evoluídos. Mas não é que não haja nenhuma criatura forte neste mundo. É que criaturas poderosas eram muito raras, assim como um dragão. O nível de um dragão não pode ser inferior a um monstro de terceira evolução. No momento em que nasceram, eles já têm uma orbe de monstro em seus corpos. Pessoas que podem lutar contra um monstro de primeira evolução já eram fortes neste mundo. Bem, simplesmente acontece e Souta encolheu os ombros. Mesmo assim, é a primeira vez que vejo esse tipo de urso. Um homem com cabelo loiro na altura dos ombros disse enquanto olhava para Yuko. Ele é Johnny, o segundo no comando da equipe. Claro, Yuko é uma espécie única da floresta Grande Tumbra. Se você for fundo naquela floresta famosa, então você veria algum urso como Yuko. Souta disse indiferente. Ele já preparou essa desculpa caso essas pessoas lhe perguntem algo sobre Yuko. Entendo, e estou surpreso que você possa viver naquela floresta cheia de monstros perigosos. Giun disse. No início,
Você ficaria com medo e assustado, mas depois de morar lá por alguns anos você trataria aquela floresta como sua casa, Solta respondeu a ele. Então, Alice está morando com você naquela floresta? Uma mulher com cabelo amarelo amarrado em um rabo de cavalo perguntou enquanto olhava para ele e Alice de um lado para outro. Seu nome era May. Alice não entrou na conversa enquanto ela apenas cavalgava ao lado de Solta. Ela era uma mulher bonita e seu comportamento era nobre e frio. Parece que ela não era uma pessoa que vivia no campo. Sim, Alice está morando comigo naquela floresta, Solta respondeu à sua pergunta. Ele olhou para frente e perguntou, você pode falar mais sobre Gramr? Gramr. Gramr é uma cidade enorme e é a capital da República Junar. Sua população é de mais de 500.000 pessoas de diferentes raças. Ji-un disse a ele. Toda a cidade de Gramr era fortemente guardada por cavaleiros com armaduras. As paredes estavam armadas com armas de destruição que poderiam facilmente matar monstros poderosos. Houve um tempo no passado em que alguns países tentaram invadir Gramr, mas acabaram falhando. Eles nem conseguiram entrar na cidade, pois todos eles foram esmagados fora da cidade. Naquela época, a República Junar ainda não estava entre os principais países do continente. Eles também se gabavam de seus guerreiros e mágicos qualificados. Além da segurança, há muitas coisas que as pessoas podem encontrar nesta cidade. Pergaminhos mágicos, armas, armaduras e todos os tipos de poções podem ser encontrados no mercado de Gramr. O grupo decidiu acampar no meio da floresta. Uma pessoa se tornará um vigia do grupo e eles trocarão com alguém a cada hora. Solta estava sentado no canto enquanto deixava o calor que vinha do fogo aquecer seu corpo. Yuko estava descansando a cabeça em seu colo enquanto ele a fazia um cafuné. Alice estava dormindo perto dele. Com seu nível de energia, esse frio não os incomodaria, mas ainda é bom ter um pouco de calor para aquecer seus corpos. O grupo que eles estavam seguindo era de mercenários. Eles têm 6 membros e sua composição como grupo era ótima. Ji-un, o líder do grupo, era um guerreiro que usava uma espada de 2 mãos. Ele era o centro do grupo e é por causa dele que o grupo funcionava bem no combate. Ele tinha potencial para se tornar comandante ou general no futuro. Johnny, o segundo no comando do grupo, era um guerreiro que usa espadas em ambas as mãos. Se Ji-un estava mais na força, então Johnny estava mais na velocidade. Mei, outra guerreira como Ji-un, que usava uma espada de 2 mãos. Ela foi importante no grupo por ser a responsável por cobrir o mago e arqueiro do grupo. Seu mago se chamava Limber. Limber era um homem de altura e físico normais. Ele não era grande nem pequeno. Ele era proficiente em lançar feitiços de Tier 1. Solta perguntou a ele sobre os feitiços e parece que as pessoas deste mundo não sabiam sobre feitiços internos. Quando ele perguntou mais, ele também descobriu que eles nem mesmo conheciam a consciência interior. Eles não sabiam como entrar em suas próprias consciências. Além disso, a maioria dos feitiços de Tier 1 que Limber conhecia eram de nível baixo. Foram os mais fracos entre os feitiços de Tier 1. A arqueira de seu grupo se chamava Rini. Ela era uma mulher atraente e esguia, com longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo na nuca. Rini era pequena e tinha a mesma altura de Solta. Ela era muito ágil e conseguia controlar seu corpo muito bem. Além de arqueira, ela também é a batedora do grupo. O último membro do grupo se chamava Jinji. Ele era um lutador de médio alcance que usa a alabarda como sua arma principal. Eles foram um grande grupo. Eles confiam um no outro sem hesitação. O grupo chegará a uma grande cidade chamada Buckshon State. Tem uma população de mais de 350.000 pessoas e era maior do que a cidade Ladros. Esta cidade já fazia parte da República Junar. Eles ficarão na cidade por um dia para comprar suas necessidades em sua jornada. Solta estava ansioso pelo que veria neste mundo. Este mundo era novo. Ele nem conhecia este mundo,
mesmo quando era um jogo. Não há nenhum jogador que possua este mundo. Este mundo também não fazia parte dos submundos que ele possuía quando ainda era Bland. Significa apenas que era um submundo inexplorado. Solta, eu acho que este mundo está longe de Imperium. Saia disse a ele. Saberemos depois de reunir informações sobre este mundo. Solta respondeu a ela enquanto olhava para o céu. Bom, é verdade. Disse Saia. Solta sentiu uma leve onda de energia vindo do talismã de transmissão. Isso significa que alguém estava tentando se conectar ao seu talismã. Ele não precisava adivinhar quem era. Lumilia von Asvares. Nos últimos dias, ela estava sempre ligando para ele neste momento. Antes que ele descanse é a hora em que ela vai ligar para ele. Está na hora. Disse Saia. Como estava com Solta o tempo todo, também sabia que Lumilia ligava para ele todas as noites. Solta pegou o talismã de transmissão e despejou sua mana nele. Assim que conectou seu talismã, ele ouviu a voz de Lumilia. Olá! Você está ocupado, Solta? Lumilia perguntou a ele. Não, não estou fazendo nada. Só estava esperando sua ligação e ele disse em voz baixa enquanto olhava para Alice que estava dormindo ao lado dele. Ele estava com medo de que ela acordasse por causa de sua voz alta. Então ele se levantou e se afastou 5 metros dela. Eee! Um grito alto soou do outro lado quando Solta tirou o talismã de seu ouvido. O que aconteceu aí? Algo aconteceu? Ele perguntou a ela como ele estava curioso sobre o que estava acontecendo com ela do outro lado. Nada, e eu acidentalmente pisei no sabonete e caí no chão. Lumilia respondeu em tom confuso. Do outro lado, Lumilia rapidamente pegou o sabonete e colocou no canto. Ela respirou fundo para se acalmar enquanto pressionava a mão no peito. Então, está no banho agora, e a voz de Solta soou. Seu rosto ficou vermelho enquanto várias coisas vinham à sua mente. Ela queria negar, mas ela está realmente tomando banho neste momento. Sim, e ela falou em uma voz baixinha que só ela podia ouvir. O quê? Eu não ouvi. Solta disse. Sim. Sim. Estou tomando banho agora. Ela disse em voz alta enquanto seu rosto ficava mais vermelho. Então, você pode terminar seu banho antes de conversarmos. Não, não. Não desligue. Lumilia disse em voz alta. Por quê? Eu tenho algo para fazer mais tarde, então só podemos conversar neste momento. Ela respondeu enquanto mergulhava seu corpo na água. Ela não pôde deixar de deixar escapar uma voz satisfeita. Você parece um velho. O que você está dizendo? Eu não sou um homem velho. Lumilia disse. Ha ha ha. A risada de Solta soou em toda a sala. HMPH. Você está tirando sarro de mim. Lumilia fez beicinho. Então, sobre o que você quer falar? Solta perguntou a ela enquanto se apoiava em uma árvore. Você vê, e eu saí e me encontrei com Naio. A conversa deles não era significativa, pois eles apenas conversavam sobre várias coisas. Lumilia falava muita coisa e Solta apenas ouvia. Às vezes ele respondia a ela. Normalmente, o tópico deles era sobre a legião ou algo ruim, mas desta vez era diferente. Foi revigorante falar sobre a vida cotidiana. Capítulo 364, Buckshon State. O grupo chegou à cidade chamada Buckshon State. Era uma grande cidade sob o território da República Jonar. Esta cidade não poderia ser inferior à cidade Grama. Por quê? Por causa das centenas de guildas de mercenários nesta cidade. A maioria dos quartéis-generais dos mercenários ficava nesta cidade. Por isso ganhou o apelido de a base dos mercenários. Quase metade das pessoas que viviam neste lugar eram mercenários.
É por isso que esta cidade pode se equiparar à capital da República Jonar, a Grama. As guildas de mercenários neste lugar eram extraordinárias. Eles estavam nas maiores potências do mundo. Em suma, Souta e Alice poderiam encontrar todo tipo de coisa neste lugar. Uma vez que poderia rivalizar com a capital, talvez eles pudessem encontrar uma inteligência neste lugar que eles só poderiam encontrar na capital. Por que os mercenários estão hospedados nesta cidade? Souta perguntou a Ji-un, quem estava parado ao lado dele. Eles estavam em fila para entrar na cidade. Já que explicaram suas circunstâncias para o grupo de Ji-un, eles puderam entender por que os dois não tinham um cartão de identificação. Um cartão de identificação era necessário se alguém quisesse entrar em uma cidade grande. Será difícil entrar em uma cidade se uma pessoa não tiver uma. Então Ji-un recomendou que eles se registrassem na agência de mercenários como mercenários. Dessa forma, eles teriam um cartão para comprovar suas identidades. Foi fácil registrar-se para que eles não tenham problemas com isso. Bem, os mercenários podem facilmente encontrar trabalho neste lugar, Ji-un respondeu à sua pergunta. O que você quer dizer com isso? Souta estava confuso, pois não conseguia entender por que os mercenários podiam facilmente encontrar um trabalho neste lugar. Do seu entendimento, os mercenários deste mundo eram os mesmos que os aventureiros de Imperium. Você já ouviu o termo labirinto vivo? Ji-un perguntou a ele. O que? Souta abriu os olhos amplamente ao ouvir a pergunta de Ji-un. Labirinto vivo. Não pode ser, e mesmo Saya não conseguiu esconder seu choque, talvez percebendo do que Ji-un estava falando. Você pode explicar isto para mim? Souta perguntou a Ji-un. Ji-un acenou com a cabeça e ele explicou lentamente o labirinto vivo para Souta. Ao final da explicação, o labirinto vivo era o mesmo que Souta conhecia. Ele tem a mesma descrição do grande labirinto. O grande labirinto estava situado a sudeste do reino sagrado do Deus verdadeiro e a nordeste do país Ren. Havia centenas de labirintos vivos em Imperium, mas o maior de todos era o grande labirinto perto do reino sagrado do Deus verdadeiro, pois ninguém conseguiu conquistá-lo. Labirinto vivo, como o nome sugere, este labirinto era como um ser vivo. Este tipo de labirinto foi criado por uma potência de nível Deus para deixar seu legado para as gerações futuras. Depende do Deus se eles deixarão um labirinto vivo para trás ou não, mas a maioria dos deuses deixam um labirinto antes de morrer. Qualquer pessoa pode entrar neste tipo de labirinto, mas quem morrer dentro dele será consumido pelo labirinto. Quanto mais pessoas morrem, mais forte fica o labirinto. Aquele que o concluiu receberá o legado do Deus. Souta não sabia mais do que isso. Ele não era um deus e esse conhecimento não foi divulgado publicamente. Ele só soube disso quando se tornou o comandante do exército mecânico no jogo. Os outros jogadores estavam alheios a essa informação. Mas o requisito mínimo para concluir um labirinto vivo mais fraco era Rank S. As pessoas não seriam capazes de concluir o último andar do labirinto sem o poder de um Rank S. Se eles não estivessem no Rank S, então eles estavam apenas procurando a morte tentando concluir o labirinto vivo. Souta coçou o queixo ao se lembrar do labirinto vivo que concluiu no jogo. A única razão pela qual ele não tentou concluir aqueles labirintos foi que ele estava muito fraco. Mesmo sua força atual não foi suficiente para concluir o labirinto que ele concluiu no jogo. Ele precisava alcançar sua terceira evolução primeiro. Já que ele era um monstro especial, ele poderia adivinhar que sua força depois de evoluir poderia ser comparada a um monstro de terceira evolução de alto nível. Souta olhou para Ji-un e perguntou, deste labirinto vivo, e quando as pessoas deste lugar o encontraram? Cerca de 1000 anos atrás. Pelo que eu ouvi, o Buckshot State ainda não existia naquela época, então há uma possibilidade de que o labirinto vivo seja mais antigo do que o que está escrito nos livros. Ji-un respondeu a ele. Entendo, e Souta assentiu. Se for esse o caso, então este labirinto vivo não era comum.
Inúmeras criaturas devem ter morrido dentro dele e as criaturas que o labirinto produziu tornaram-se poderosas. O grupo finalmente entrou no Buckshot State. Esta cidade era a única cidade com um labirinto vivo abaixo dela. Era famosa em todo o continente, então muitas pessoas estavam visitando este lugar. O grupo de Ji-un já visitou este lugar no passado, então eles experimentaram muitas coisas que esta cidade pode oferecer. Eles descobriram que haveria um festival no dia seguinte, então Souta perguntou a Ji-un se eles tinham algo para fazer. Ji-un e seus companheiros responderam dizendo que eles não estavam ocupados e não estavam correndo em direção à grama, então eles poderiam ficar aqui por alguns dias. Souta queria vivenciar o festival desta cidade. Ele queria contar sobre isso para Lumilia e o resto que estava no outro mundo. Se não havia problema, ele queria explorar esse universo com eles. Primeiro, eles saíram para encontrar uma pousada. Depois disso, Souta e Alice deixaram o grupo para ver o que esta cidade poderia oferecer a viajantes como eles. Você deveria marcar este lugar. Depois de ficar mais forte, você pode voltar e concluir o labirinto vivo para que possa ganhar o legado do Deus. A voz de Saya soou em sua mente. Bem, isso é verdade. Com minha força, não seria capaz de concluir este labirinto. Mesmo se eu trabalhar junto com Yuko e Alice, Souta respondeu a ela. O legado de um deus. Outros deuses iriam querer se apossar desse tesouro. Qualquer um poderia entrar neste lugar e Deus teria uma grande possibilidade de concluir o labirinto. Especialmente se o Deus fosse mais forte do que aquele que criou o labirinto. Qualquer um pode entrar no labirinto. Esta foi a razão pela qual a maior parte dos labirintos vivos de Imperium foi desobstruída. Souta, Alice e Yuko chegaram na frente do labirinto vivo. Na frente deles havia um enorme buraco com um diâmetro de 30 metros. Havia escadas ao lado que conduziam ao subsolo. Várias barracas ficavam ao lado do chão e um prédio de 3 andares foi construído ao lado de cada escada do enorme buraco. Esses edifícios eram da agência de mercenários. Eles eram os que lidavam com as pessoas que entravam e saíam do labirinto. Eles também eram aqueles que impediam as pessoas de entrar imprudentemente no labirinto. Souta podia ver muitas pessoas descendo o labirinto. Todos eles eram mercenários. Eles foram uma das pessoas que tiveram permissão para entrar para que Souta, Alice e Yuko não tivessem nenhum problema em entrar neste lugar, pois eram mercenários. Este labirinto tem muitos monstros fortes, e Alice comentou de lado. Sim, a mana dele emite uma vibração perigosa. Souta olhou para ela antes de responder. A aura fria envolvia todo o lugar. A julgar pelas expressões das pessoas, parece que elas não podiam sentir isso. Eles estavam alheios às criaturas poderosas do subsolo. As pessoas aqui ainda estavam descobrindo as profundezas do labirinto. Atualmente, eles foram apenas para o 35º andar do labirinto. As principais guildas foram as responsáveis por explorar o labirinto. Os outros mercenários só descem para caçar alguns monstros e ganhar dinheiro. Caçar monstro apenas no labirinto vivo era diferente. O monstro caído era do labirinto. Se eles morressem, eles apenas virariam pó, deixando apenas uma pedra cheia de mana. O labirinto vivo pode criar várias criaturas. Eles podem até criar humanos e demis, mas todas as criaturas que vieram do labirinto podem deixar o lugar. Com o passar do tempo, alguns deles ganharam inteligência e protegeram o labirinto por saberem que se alguém o concluísse todos morreriam. Depois de observar o labirinto por um tempo, Souta decidiu voltar. Vamos embora, temos alguns dias aqui, então não precisamos entrar no labirinto agora, disse Souta ao se virar. Sim, tem o festival também. Alice deu mais uma olhada no labirinto antes de seguir Souta. Ela viu vários labirintos vivos em sua terra natal, mas este é diferente. Já que ninguém o concluiu por muito tempo, este labirinto deve ter gerado inúmeras criaturas poderosas. Sim, eu queria provar as iguarias deste mundo, e Souta disse enquanto colocava a mão no bolso.
Bem, eu deveria dar uma olhada se há bordéis neste lugar. Já se passou muito tempo desde que fiz isso, ele pensou. Capítulo 365 de Labirinto Vivo. Souta acordou de manhã cedo no bordel. Ele conseguiu desabafar um pouco da frustração que sentia nas garotas do bordel. Foi uma sensação revigorante. Por que você sempre me traz quando vai fazer isso? Saia parecia estar reclamando. Bem, ela era sua arma, então ela podia entender, mas ouvir e ver era uma coisa diferente. Ele a ignorou, rapidamente vestiu suas roupas e se reuniu com outras pessoas. O festival iria começar hoje à noite. Alice já estava com os mercenários quando Souta e Yuko chegaram ao local de encontro. Então, o que você quer fazer hoje? Ji-un, o líder do grupo mercenário, perguntou a Souta. Entraremos no labirinto mais tarde, mas primeiro, verificaremos o mercado para ver se há algo que possamos comprar aqui. Souta respondeu a ele depois de refletir um pouco. Nós também iremos ao labirinto para ver se podemos ganhar alguma coisa. Você deveria ir conosco. Ji-un disse com um sorriso no rosto. Souta olhou para Alice e a viu assentindo para ele. Ele então se virou para Ji-un e disse, tudo bem. Ótimo. Então, faremos um tour por você no mercado. Ji-un disse e o resto de seus companheiros acenou com a cabeça. Eles não tiveram problemas com a decisão de seu líder. O grupo deu a volta no mercado e viu muitas coisas caras. Armas, armaduras e poções de alta qualidade estavam por todo o lugar. Para Ji-un e outros, é um equipamento de alta qualidade, exceto para Souta e Alice. Eles só conseguiram balançar a cabeça em desapontamento. Eles não deveriam esperar algo neste mundo. Todos os equipamentos que eles encontraram eram apenas equipamentos incolores e amarelos. Parece que o grau azul já era raro neste mundo. Até as roupas normais de Souta na Cidade Ladros já eram de grau azul, então ele não ficou satisfeito com o que viu no mercado. Ele poderia adivinhar que todas as coisas no tesouro da Legião Dark-Oculus ultrapassavam a riqueza de toda a cidade. Bem, isso é apenas seu palpite com base nas coisas que viu aqui. Ji-un e o resto compraram algo, enquanto Souta e Alice não compraram nada no mercado. Eles perguntaram aos dois por que não compraram e Souta respondeu que nada fisgou seu interesse com todas as coisas aqui. Depois disso, eles foram a um bar e pediram refeições para encher o estômago vazio. Eles não iriam para o labirinto enquanto estivessem com fome. Em seguida, eles se dirigem ao local do labirinto vivo. A famosa masmorra deste mundo. Uma masmorra indescritível. Souta, Alice e os 6 mercenários estavam no primeiro andar do labirinto. Os monstros neste andar eram apenas lobos slimes. Ambos eram não evoluídos e bastante comuns em sua raça. Eles lidaram facilmente com esses tipos de monstros sem nenhum problema. O segundo andar era o mesmo. Não havia muita diferença, então eles aceitaram facilmente. É o mesmo para o terceiro, quarto e quinto andares. A única diferença era que o aumento no número de monstros que estavam aparecendo ou renascendo. Então, ao sexto andar. O ambiente mudou neste andar. Mesmo que Souta tenha ido a diferentes labirintos vivos no jogo, ele ainda ficou surpreso quando viu isso. Todo o lugar ficou mais largo e mais alto. Árvores inundaram todo o andar como se fosse uma selva ou algum tipo de floresta. A mana aqui era mais densa do que nos andares superiores. Souta, Alice, tenha cuidado. Este andar é perigoso. Ji-un avisou os dois enquanto olhava cautelosamente ao seu redor enquanto avançava. Johnny, Mei, Limber, Rini e Jinji ficaram sérios. Eles sabiam o perigo deste andar, então eles tiveram que ser cautelosos. Os monstros que residem neste andar são lobos, slimes, vinha seca, macaco branco e armadilha comedora de carne. Limber explicou a Souta e Alice em voz baixa. Vinha seca e armadilha comedora de carne eram monstros do tipo planta.
Enquanto o macaco branco não era um tipo de planta. Embora esses três fossem muito mais perigosos do que simis e lobos, ainda eram monstros não evoluídos. Eles não representavam um problema para Souta e Alice, mesmo que houvesse centenas desses monstros. Demorou 1 hora antes que o grupo chegasse ao 11º andar. Desta vez, toda a área ficou maior. A distância entre o teto e o chão era de 35 metros. O cenário aqui ainda era uma floresta, mas muito mais realista. Havia rios e lagoas. Além disso, havia alguns animais comuns que não poderiam representar um problema para eles. Além disso, os monstros aqui eram bem diferentes. Monstros não evoluídos fortes e raros estavam presentes. Também há alguns monstros de primeira evolução aqui. O grupo chegou ao 13º andar depois de meia hora. O ritmo deles diminuiu muito por causa do monstro mais forte no 11º e 12º andares. Além disso, os mercenários que eles encontraram diminuíram. Foi nesse momento que Yuko percebeu que algumas pessoas os seguiam. Ela rosnou baixinho e Souta afagou sua cabeça dizendo que não era um problema. Souta olhou para Alice e descobriu que ela também estava olhando para ele. Parece que ela também sentiu as pessoas. Algum problema, Souta? Ji-un, o líder do grupo, perguntou a ele. Acho que algumas pessoas estão nos seguindo desde que chegamos ao 12º andar. Souta respondeu olhando em volta. Ji-un coçou o queixo e olhou para seus companheiros. Seus companheiros balançaram a cabeça como se dissessem que não sentiam nada. Se você está certo, então é um problema. Ji-un parou por um momento antes de continuar. Alguns mercenários estão matando outras pessoas dentro do labirinto para que eles possam saquear seus corpos. É fácil descartar o corpo que eles mataram neste lugar, então muitas pessoas com mais intenções estão fazendo esse tipo de coisa. Ele olhou para seus camaradas e sugeriu: que tal voltarmos agora? Ganhamos muito aqui, então podemos encerrar o dia. Bem, por que não? Mei encolheu os ombros largos. Johnny, Limber, Rini e Jinji também acenaram com a cabeça, dizendo ao líder que eles não têm problemas com sua decisão. Bem, nós também iremos com você, Souta falou enquanto olhava para Alice. O grupo se virou e de repente dezenas de flechas caíram sobre o grupo. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Ji-un e o resto reagiram rapidamente enquanto tentavam desviar as flechas com suas armas. Clang. Clang. Sons metálicos ecoaram na área circundante enquanto suas espadas pesadas aparavam as flechas. Depois de alguns segundos, Limber terminou de lançar seu feitiço e criou uma barreira para defendê-los das flechas. As flechas pararam e Ji-un se virou perguntando: está todo mundo bem? Ele então olhou para Souta e Alice. Ele viu que eles estavam bem. Os dois nem mesmo sacaram suas armas. Souta e Alice nem suavam neste nível. Além disso, Yuko não tentou se esquivar das flechas, pois seu pelo era tão resistente que flechas comuns sem mana não poderiam perfurá-lo. Então, uma voz soou em todas as direções. Não se movam. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Um grupo de pessoas saiu dos arbustos. Eles estavam armados com armaduras de couro e armas afiadas. O número deles chegou a mais de 20 e isso colocou uma expressão sombria nos rostos de Ji-un e do resto. Isso é ruim. Estamos em menor número. Ji-un disse enquanto agarrava com força a espada em sua mão. Mei e Johnny deram um passo à frente, pois ambos eram guerreiros e a vanguarda do grupo. Limber se preparou para lançar um feitiço a qualquer momento e Rini colocou uma flecha em seu arco enquanto Jinji abaixava sua alabarda. Ele estava pronto para atacar seu inimigo como um predador. 22 e há 7 arqueiros na retaguarda. Que grande grupo de pessoas veio depois de nós, Souta disse interiormente enquanto olhava para as pessoas que os encaravam. Um homem alto saiu da multidão e disse: e se vocês não querem morrer, coloque no chão todos os seus pertences.
Souta olhou para Ji-un se perguntando o que ele faria nessa situação. Se ele tomasse a decisão certa, Souta não se importaria em ajudá-lo. Ele não se importaria em devorar as almas dessas pessoas. O homem alto olhou para o rosto deles um por um e seus olhos se detiveram nas garotas do grupo. Então, um largo sorriso se formou em seu rosto. Mudei minha decisão. Mudei minha decisão. As garotas aqui são muito boas, especialmente aquela no canto. Ele disse enquanto olhava para Alice com um olhar intenso. Ele não pode deixar de imaginar o que ele vai fazer com essa linda garota. Não se mova, Alice. Eu quero ver o que eles vão fazer. Souta disse a Alice em voz baixa, já que ela estava pronta para matar o homem que estava olhando para ela com um sorriso pervertido. Vou começar a contar. 1 e 2. 3, e o homem alto disse com um sorriso. Ele estava tão ansioso para matar essas pessoas. Vocês são realmente um grupo de mercenários? Como pôde fazer esse tipo de coisa? Ji-un perguntou. Somos todos mercenários aqui, mas nosso trabalho é diferente. É mais fácil saquear pessoas do que matar todos os monstros aqui. O homem alto disse enquanto abria os olhos com uma expressão desamparada. Capítulo 366, e nível cavaleiro. Mesmo se deixarmos nossos pertences aqui, você ainda vai nos matar porque não vai deixar a agência mercenária saber disso, certo? Ji-un disse enquanto apontava sua espada para ele. Então eu não acho possível largar nossas armas. Ji-un, Johnny, Mei, tenham cuidado. Limber, o mago do grupo, disse em voz baixa. Ele silenciosamente reuniu sua mana e preparou algum feitiço que ele poderia lançar assim que a batalha começasse. TSK. Parece que todos vocês querem morrer dolorosamente. O homem alto disse com uma expressão irritada enquanto levantava a mão. Ele então disse, vá. Mate-os. Apenas deixe as garotas vivas. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Os 20 mercenários avançaram contra o grupo de Ji-un e Souta. Eles iriam usar seu número para derrotá-los. Ji-un e Johnny avançaram e cortaram com suas espadas. Eles lutariam para abrir caminho neste grupo de mercenários. Mei não se juntou a eles porque ela é quem iria proteger seu lutador de longo alcance com Jinji. Rini rapidamente disparou várias flechas sem parar tentando diminuir a carga de Ji-un e Johnny enquanto Limber estava lançando um feitiço para eliminar os arqueiros do inimigo. A formação e coordenação foram ótimas. Souta ficou surpreso com as habilidades deles e ele percebeu que eles tinham muita experiência em lutar contra esse tipo de batalha. Ele também tinha certeza de que faziam isso há muito tempo para que tivessem uma ótima coordenação. Souta ergueu as sobrancelhas ao ver 4 inimigos atacando ele e Alice. Ele e Alice se entreolharam. Depois de um tempo, Alice suspirou e disse, ok, vou matá-los. Bom. Tenha cuidado, não os deixe ter muitas dificuldades. Souta sorriu enquanto ele falava. Eu sei, Alice disse enquanto juntava seu mana em sua mão esquerda. Os 4 inimigos chegaram a 1 metro dela. Ela então acenou com a mão e mana espessa disparou de sua mão. Bang! 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 Sua mana esmagou o corpo dos 4 inimigos, explodindo-os antes que se espatifassem nas árvores. Arg! Os 4 inimigos gemeram de dor enquanto o sangue escorria de suas bocas. Eles sentiram que vários ossos de seu corpo foram quebrados. Eu não preciso pegar minha lança de grau laranja contra esses caras, Alice murmurou para si mesma enquanto olhava para os inimigos com olhos frios. A batalha inteira ficou em silêncio enquanto eles lentamente viravam a cabeça e olhavam para trás. Eles acabaram de ver 4 pessoas voando para fora e batendo nas árvores em alta velocidade. Alice. Ji-un e os outros murmuraram enquanto olhavam para Alice com os olhos arregalados. O homem alto subconscientemente deu um passo para trás enquanto olhava para Alice.
Ele não sabia por quê, mas sentiu o perigo vazando de seu corpo. Seu instinto estava lhe dizendo para fugir o mais rápido possível. Como e poderia ser isso? Uma cavaleira? Ele murmurou em estado de choque. Lentamente, ele percebeu que encontrou o oponente errado desta vez. Ele fechou a boca quando Alice se virou para olhar para ele. Alice então desapareceu de sua visão. A próxima coisa que descobriu foi que seus companheiros estavam fugindo como se alguém os tivesse atingido com força. Bang! 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 Sons de ossos quebrando e gritos de pessoas ecoaram por toda a área. Depois de um tempo, Alice acabou com todos os inimigos, exceto o homem alto que parecia ser o líder. Não. Me desculpe. Eu não queria lutar com você. Por favor, poupe minha vida. O homem alto implorou por sua vida com lágrimas e ranho escorrendo em seu rosto. Tenho certeza que você já matou dezenas de pessoas antes, então vou perguntar uma coisa, e Alice disse em um tom frio. Oh, o que seria? O homem alto disse enquanto gaguejava enquanto olhava para o rosto de Alice. Você poupou alguma de suas vítimas? Alice perguntou. Ela não esperou que o homem alto respondesse e disse, tenho certeza que você não poupou nenhuma delas, então por que você acha que deveria ser poupado? Não. Eu não quero morrer. O homem alto gritou quando pegou sua arma e correu para Alice. Ele não teve escolha a não ser lutar, pois sabia que Alice não o pouparia. A mão de Alice ficou turva por um momento. Parece que ela não moveu a mão, mas o homem alto cuspiu a boca cheia de sangue antes de voar e cair em várias árvores. Estrondo. Ji-un e os outros ficaram sem palavras. Eles ficaram atordoados e não sabiam o que sentir. Essa garota que estava com Souta era poderosa. Alice não era apenas bonita, mas também incrivelmente forte. Souta sorriu ao saber que todos os inimigos mal estavam vivos. Ele olhou para o grupo de Ji-un e disse, vamos agora, acho que o festival vai começar. O grupo de Ji-un ainda não recuperou seus sentidos enquanto seguiam Souta e Alice. Eles ainda estavam chocados com o que viram. Souta olhou para trás enquanto estalava os dedos e tentáculos pretos se erguiam do chão. Ele silenciosamente matou todas as pessoas enquanto o grupo de Ji-un ainda estava digerindo o que acabaram de ver. Depois disso, ele tirou as almas daquelas pessoas. Alice, você é uma cavaleira. Mei perguntou a Alice. O grupo chegou à superfície e o festival ia começar em breve. Eles também recuperaram os sentidos, mas ainda não se atreveram a perguntar a Alice sobre isso. Apenas Mei criou coragem e perguntou a ela. Cavaleira? Souta ergueu as sobrancelhas ao ouvir a pergunta de Mei. Alice também estava confusa com sua pergunta. Ela olhou para Souta e o viu balançando a cabeça. Isso significa que ele não tinha ideia sobre isso. O que é um cavaleiro? Ela perguntou de volta. Ji-un, Mei e os outros se entreolharam. Eles acharam ridículo que esses dois não soubessem sobre isso, mas considerando o que falavam sobre eles, eles podiam aceitar. Souta disse a eles que eles viveram na grande floresta Tumbra por muito tempo, então eles eram ignorantes sobre muitas coisas neste mundo. Cavaleiro é uma pessoa que pode controlar sua mana como você. Eles podem fortalecer seu corpo com sua própria energia. Limber explicou lentamente para que os dois pudessem entender. Souta acenou com a cabeça enquanto esfregava o queixo. Portanto, este mundo tinha seus próprios níveis de poder. Parece que eu preciso ver o poder desses cavaleiros para saber o quão forte eles são. Ele pensou. Ele não obteria uma resposta precisa se baseasse em Alice. Alice era forte e ele não podia negar. Ela era uma poderosa potência de rank B, então se um nível cavaleiro deste mundo fosse tão forte quanto ela, então ele poderia lutar contra os dois. Mas ele tinha dúvidas sobre isso. Alice nem mesmo mostrou seu verdadeiro poder para o grupo de Ji-un, então ele só podia imaginar que ela era mais forte do que os cavaleiros.
Souta olhou em volta e perguntou: existe um nível cavaleiro nesta cidade? Buckshot State é uma cidade grande. Muitas pessoas fortes ficam aqui por causa do labirinto vivo, então podemos encontrar dezenas de cavaleiros aqui. É impossível para uma grande guilda de mercenários não ter cavaleiros em seus homens. Eles não seriam capazes de ir para os andares inferiores do labirinto sem cavaleiros. Ji-un foi quem respondeu sua pergunta. Ele pacientemente explicou tudo isso para Alice e Souta para que eles pudessem entender. Entendo, e Souta acenou com a cabeça enquanto esfregava o queixo. Então, ele eventualmente encontrará aqueles chamados cavaleiros deste submundo neste lugar. Ele já adivinhou que havia algumas pessoas fortes aqui enquanto eles percorriam o 35º andar do labirinto. Sem poder de batalha suficiente, eles não seriam capazes de explorar aquele andar. Ele mal pode esperar para testar as habilidades dos chamados cavaleiros. No grande mundo Imperium, o continente Giza. Todos os escalões superiores dos vários países ao redor da Terra receberam uma mensagem sinistra. O país grande na extremidade do continente chamado Lycen Vastes foi eliminado. Um país grande foi eliminado? Eles não puderam acreditar no início, mas quem enviou a mensagem era o deus daquele país. Esse deus não era notável entre os deuses, mas um deus ainda é um deus. Esse deus disse que incontáveis demônios apareceram sobre todo o país e lançaram um ataque total contra eles. 2 entre 3 deuses do país ficaram para trás e decidiram conter os demônios. Os 2 deuses criaram uma barreira para conter todos os demônios enquanto o deus restante deixava o país para avisar todo o continente sobre a invasão dos demônios. Esta mensagem abalou o coração do líder de cada país. Eles não podiam acreditar, mas um deus não teria um motivo para mentir para eles. Os demônios do folclore finalmente apareceram na terra de Giza. Os 3 grandes países já esperavam que isso acontecesse, mas não sabiam quando. 2 civilizações diferentes do mesmo mundo, mas separadas por uma grande barreira, irão colidir. Uma grande guerra está para acontecer. Capítulo 367 Isabela de Nai. O festival começou e toda a rua estava cheia de pessoas de diferentes raças, mas a maioria das pessoas aqui eram humanos. Luzes e lanternas iluminavam a cidade e várias pessoas usando roupas estranhas dançavam na praça. Diferentes barracas foram colocadas em cada esquina da rua e as crianças se divertiam com as brincadeiras. Era animado e cheio de gente rindo por toda parte. Alguns dos bêbados discutiam enquanto outros assistiam. Oh! Isso é incrível, e Souta murmurou enquanto olhava ao redor com um sorriso no rosto. Sim, é muito bom. Alice não pode evitar acenar com a cabeça. Ela ia dizer algo quando fogos de artifício voaram para o céu e criaram um flash de luz brilhante consistindo de várias cores. Souta e Alice ergueram os olhos e viram os fogos de artifício exibirem sua beleza para as pessoas dentro da cidade. É lindo, certo? Ji-un perguntou enquanto olhava para os 2. Sim, é incrível. Souta acenou com a cabeça para ele. Na verdade, esta é a primeira vez que nos juntamos ao festival de masmorras nesta cidade, Mei disse a ele. Sim, estamos em todos os lugares, então não ficamos em uma cidade por muito tempo, disse Limber enquanto assistia aos fogos de artifício. Cada vez que temos uma missão, sempre nos movemos para outra cidade para concluí-la, disse Jinji. Não é tão ruim, acrescentou Rini. Há quanto tempo vocês se conhecem? Souta perguntou a eles. Nós nos conhecemos há muito tempo. Mas eu os conheci há 7 anos. Disse Mei. Para mim, eu conheço Ji-un há 9 anos, e Johnny disse. Eu sou a mais nova em nosso grupo, então só conheço vocês há 3 anos, disse Rini enquanto olhava para seus companheiros. Ji-un olhou para Souta e disse, bem, é diferente para cada pessoa, mas nos conhecemos há muito tempo. Entendo, e Souta acenou com a cabeça enquanto os fogos de artifício lentamente desapareciam. Os fogos de artifício acabaram de terminar e o céu escureceu mais uma vez.
O grupo estava do lado de fora do bar bebendo cerveja enquanto assistia ao show. Após o baile do festival, haverá uma competição de lutas. Souta e Alice estavam aqui para assistir, para que pudessem ter um julgamento adequado do nível de poder neste mundo. Bem, ele duvidava que aqueles cavaleiros não participassem desse tipo de evento considerando seu status. Muita gente assistiu ao espetáculo de dança e também estiveram aqui para a competição de lutas que acontecerá após este espetáculo de dança. Oh! Vai começar! Ji-un disse enquanto limpava a cerveja no canto da boca. HU. Vamos apostar. Johnny disse enquanto bebia um copo inteiro de cerveja. Vocês são tão barulhentos. Apenas assistam ao show em silêncio. Mei disse enquanto cruzava os braços na frente do peito. O show de dança foi concluído e o festival passou para o próximo evento, a competição de lutas. Todas as grandes guildas enviaram alguns de seus membros para participar desta competição. O único problema é que a maioria das pessoas que aderiram não eram tão fortes. Esta competição era para entretenimento, então eles não enviaram seus membros poderosos. Souta se recostou na cadeira enquanto observava a competição de luta. Ele então moveu seus olhos para as pessoas perto do palco. Ele viu que algumas pessoas usavam coleiras no pescoço. Os escravos eram realmente legais neste submundo. Essas pessoas de aparência rica estavam acompanhadas por pelo menos um ou dois escravos. O tuque luxo. A escravidão era comum neste mundo. Foi um espetáculo vê-la pessoalmente. Pessoas que usavam colares no pescoço e roupas esfarrapadas. Esta não era uma visão comum em Imperium. É aquele. Ele então ouviu uma grande ovação do público. A torcida sacudiu todo o lugar e algumas das pessoas de aparência forte abriram os olhos amplamente. No palco, uma mulher com longos cabelos castanhos vestindo uma armadura de prata com uma capa atrás dela estava de pé enquanto ela colocava sua espada de volta na bainha. Souta olhou para Alice e perguntou: o que aconteceu? Aquela mulher derrotou seu oponente com um golpe. Ela é muito forte e ainda nem usou sua mana. Alice explicou a ele. Souta ergueu as sobrancelhas ao observar a mulher. Para Alice dizer algo assim, essa mulher deve ser muito boa. A competição de lutas continuou e Souta concentrou sua atenção na mulher. É final e ela terminou todas as suas batalhas com um golpe. Foi um espetáculo ver algo assim. Ela deve ser um nível cavaleiro deste mundo, mas para ela se juntar a este tipo de competição. Souta olhou ao redor e viu que as guildas estavam olhando para a mulher. Parece que a mulher não era membro da guilda. Eles estavam conversando sobre como conseguiriam recrutar essa mulher em sua guilda. Pessoas neste nível viriam à sua porta se você postar um recrutamento em sua legião e algumas delas são ainda mais fortes do que aquela mulher. Saya comentou. Bem, é verdade, e Souta assentiu enquanto encolhia os ombros. Mas isso foi no grande mundo Imperium. Ninguém conhecia a legião Dark Oculus neste submundo. A batalha final começou. Bem, era fácil dizer que a mulher venceu a batalha. Assim como em suas outras lutas, ela também acabou com seu oponente com apenas um golpe. Bastou um único golpe de sua espada para derrotar seu oponente. Essa mulher é forte, e Ji-un disse. Sim, ela é muito forte. Mei assentiu com suas palavras. Devo testar a habilidade dela, e Souta ponderou enquanto esfregava o queixo. No palco, a multidão aplaudia ruidosamente ao apresentar ao vencedor as recompensas desta competição. Dinheiro, poções e uma arma de grau azul de alta qualidade. Apenas o grau azul. Isso não tem uso para ela, pois sua arma é de grau laranja. Alice disse de lado. Deixe-me verificar uma coisa primeiro. Souta disse enquanto se levantava e dava uns tapinhas em suas roupas. Aonde você vai, Souta? Ji-un e o resto perguntaram depois que viram Souta se levantar de sua cadeira.
Bem, apenas confirmando algo se o que eu vi está certo, Souta respondeu a eles enquanto acenava com a mão. Ele então se afastou e Yuko o seguiu por trás. Mei se virou para Alice e perguntou, você não vai segui-lo? Não. Alice balançou a cabeça enquanto olhava para Souta, que foi até a multidão. O grupo de Jun se olhou e encolheu os ombros com um olhar impotente. Eles não podiam fazer nada a respeito. Souta atravessou a multidão e chegou em frente a uma pequena barraca. A multidão se separou enquanto ele caminhava com Yuko atrás dele. A aparência de Yuko os abalou, então eles inconscientemente se afastaram e criaram um caminho para Souta caminhar livremente. Achei que você ia conhecer a mulher que ganhou a competição. Saya disse em sua cabeça. Não, eu não tenho interesse nela. Só quero ver o que há de tão bom em um cavaleiro e isso é tudo. Ele respondeu enquanto olhava para a vendedora da barraca. Esta mulher estava vestindo uma roupa normal. Ela tinha longos cabelos verdes que estavam presos em um coque. Sua pele era branca e sua aparência era normal, com olhos verdes e sobrancelhas pontudas. Ela estava usando um óculos redondo. Sua altura era um pouco mais alta do que Souta. A parte que chamava a atenção nela era o objeto em seu pescoço. Uma coleira estava enrolada em seu pescoço. Isso significa que ela era uma escrava. A mulher olhou para o homem à sua frente. Ela percebeu que ele só tinha um braço, mas o que a assustou foi o enorme urso que o seguia. O que você precisa, senhor? Ela perguntou em um tom educado. Ela era apenas uma escrava e seu trabalho aqui era vender as poções que ela criava. Ela não mostraria nenhum comentário ou expressão rude a nenhum de seus clientes em potencial, ou então seu mestre ficaria zangado com ela. Souta apontou para o seu óculos e perguntou, quem é que criou esta coisa? Eu sou a única, senhor. A mulher respondeu-lhe em voz baixa. Entendo. Então, posso saber qual é o seu nome? Souta perguntou enquanto se inclinava para a frente e olhava nos olhos da senhora. Meu nome é Isabela Dinai, e a mulher hesitou no início, mas acabou dizendo seu nome. Essa foi a primeira vez que alguém perguntou o nome dela e parece que esse cara não ligou para as coisas que ela estava vendendo. Entendo, e Souta acenou com a cabeça, mas estava chocado por dentro. Ele veio aqui porque sentiu que essa garota se parecia com alguém que ele conhecia no jogo, mas depois de perguntar a ela, ele confirmou que estava certo. Ela é Isabela Dinai, também chamada de Mestre de Poções. Essa garota se tornará a maior mestre de poções no futuro. Ela vai reviver inúmeras poções perdidas de diferentes eras e construir uma organização que forneceu poções para o exército da Aliança na guerra contra os 3 causadores da calamidade. Ele não achava que iria conhecê-la neste submundo. Capítulo 368, e eu quero comprá-la. Esta senhora era um NPC famoso de volta ao jogo. Ele ainda conseguia se lembrar de sua configuração de fundo, mas ele não achava que ela veio deste mundo. De acordo com o que ele leu antes, Isabela era uma órfã que foi pega por um mestre de poções. Ela aprendeu a preparar poções com aquele homem, mas ocorreu um acidente e seu mestre morreu. Ela pegou todos os livros e se esforçou pela perfeição para chegar ao nível de mestre. Então, um traficante de escravos a levou e foi assim que ela se tornou uma escrava. Ela era apenas uma criança pequena naquela época, então ela não podia lutar. É assim que os traficantes de escravos trabalhavam. Eles sempre levaram moradores de rua. Isabela Dinai. Isso está certo? Souta inclinou a cabeça. Sim, senhor, e Isabela respondeu a ele com uma voz tímida. Ele não podia acreditar que esta senhora tímida se tornaria uma grande mestra de poções que inúmeras pessoas estavam disputando apenas para criar uma poção para eles. Esta senhora estabelecerá o pavilhão Poção Celestial que será conhecido em todo o mundo de Imperium. Se houver uma possibilidade, ele a queria para seu próprio grupo. Ele podia imaginar os grandes benefícios que ela poderia trazer para ele no futuro.
Só de imaginar, Solta não pôde evitar que sua boca se curvasse para cima. Ei! Não sorria. Você está enlouquecendo a garota, Saia disse a ele. Solta rapidamente levantou a mão e cobriu a boca. Ele então tossiu com força e disse: Desculpa, você pode me dizer quem é seu mestre? Ele perguntou enquanto mudava de assunto para o mestre de Isabela. Meu mestre. Isabela inclinou ligeiramente a cabeça. Sim, seu mestre. Você é uma escrava, certo? Então você pode me dizer quem é seu dono? Solta disse enquanto apontava para o colar em volta do pescoço dela. Isabela abaixou a cabeça e acenou com a cabeça. Sim, eu sou uma escrava e meu dono é. Antes que ela pudesse completar a frase, um homem se adiantou e a interrompeu. Eu sou Orlando, o dono daquela com quem você está falando. O homem se apresentou como Orlando. Você está atrapalhando meus negócios aqui. Então, você pode se apressar e nos dizer o que você quer? Solta examinou Orlando da cabeça aos pés. Esse cara provavelmente era rico, pois podia ver que estava vestindo roupas requintadas. Depois de alguns momentos, ele disse o que queria. Ela é uma escrava, certo? Então, quanto você quer por ela? Você quer comprá-la? Orlando ergueu a sobrancelha ao olhar para Solta. Sim, eu quero comprá-la. Solta acenou com a cabeça com uma expressão séria. Pelo que pude ver, você não tem dinheiro para comprá-la. Você sabe que ela tem talento para preparar poções? Esse talento elevou seu valor a um nível mais alto. Orlando disse após examinar Solta. É só me dizer o quanto você quer e eu comprarei, disse Solta a Orlando. Orlando ponderou enquanto olhava para Yuko e dizia, essa é a primeira vez que vi um urso como esse. Que tal? Vou pegar o urso e você vai levar o escravo. Qualquer coisa além de Yuko. Eu não vou dar ela para você. Solta disse enquanto balançava a cabeça. Você já deu um nome ao urso. Parece que você está bastante apegado a ele. Bem, eu também sou apegado à minha escrava, então não vou vendê-la a você se você não me der o urso. Orlando disse com um olhar desapontado. Acabei de perceber a diferença. Esta escrava pode lhe trazer lucros ao preparar poções. Se você quiser, ela também pode acompanhá-lo à noite, pois você se tornará seu dono. Não há contras nisso. Isabela abaixou a cabeça de vergonha. Seu dono nem a chamava pelo nome, enquanto o homem na frente dele estava tratando seu animal de estimação melhor do que como seu dono a trata. Entendo. Que decepção! E Solta olhou para Isabela e viu que ela não ousava levantar a cabeça na frente de seu dono. Ele disse, você quer ser livre? Ei! O que você está dizendo para minha escrava? Orlando parecia que estava com raiva. Solta se virou para ele e disse, só estou fazendo uma pergunta. Apenas saia daqui. Se você não tiver mais negócios. Orlando gritou. Solta ignorou Orlando e olhou para Isabela. Você quer ser livre, certo? É só me dizer e eu vou te conceder. Eu só tenho uma condição e que você vai trabalhar para mim por 5 anos. Depois disso, você pode ir embora se quiser. Eu não vou parar você. Você. Orlando ficou furioso. Ele chamou o segurança e rapidamente chegou ao local. Decida por você mesmo. Não deixe que outras pessoas influenciem você. Apenas me diga o que você quer. Eu vou conceder isso a você. Eu vou deixar você emprestar minha força. Eu volto mais tarde para sua resposta. Solta disse enquanto se virava e acenava com a mão. O que você viu naquela garota? Saia perguntou a ele. Potencial, e Solta respondeu a ela enquanto ele caminhava na direção de onde havia deixado Alice e o resto. O vencedor da competição olhou para as costas de Solta com olhar perscrutador.
A combinação naquela barraca chamou a atenção da multidão, então ela também percebeu. Aquele homem é um domador e senti perigo só de olhar para o urso. Ela murmurou para si mesma. O que você fez exatamente? Jun perguntou a Solta depois que ele voltou. Acabei de ver algo que vale a pena aqui, Solta respondeu a ele enquanto fazia um gesto para Alice segui-lo. Vamos. Ei! Aonde você vai? May perguntou a eles. Ela estava confusa porque eles iriam embora de repente. Vou traçar um plano, e Solta fez uma pausa por um momento antes de adicionar: se você quiser se juntar, você pode nos seguir, mas vou avisá-lo sobre isso. Você não pode voltar atrás assim que você decidir nos seguir. Depois de dizer essas palavras, Solta saiu com Yuko e Alice. Ji-un, May, Jinji, Rini, Limber e Johnny se entreolharam. Então o que nós vamos fazer? Ji-un perguntou a seus companheiros. Devemos segui-los? Limber perguntou. Estou preocupada com eles. Mesmo que Alice seja forte, eles ainda são ignorantes no mundo exterior. Disse May. E quanto a vocês? Ji-un acenou com a cabeça para May e perguntou a seus companheiros restantes que não disseram nada. Bem, Alice nos salvou dos mercenários no labirinto, então devemos ajudá-los em troca, Rini disse em sua opinião. O outro acenou com a cabeça para ela. Ok, então vamos, disse Ji-un. Então o que nós vamos fazer? Alice perguntou a ele enquanto dava uma olhada em seu rosto. Ela sabia que Solta faria algo grande com base em sua ação. É sempre assim quando ele vai fazer um grande evento. Às vezes, ela ficava preocupada com o tipo de coisas que passavam por sua mente, já que todos os eventos que aconteceram no passado eram grandes. Não, a escala estava ficando cada vez maior com seu crescimento. O mais recente foi em Cidade Sem Lei Azul. A luta abalou toda a cidade. Ela estava preocupada que seu próximo plano abrangesse um país inteiro. Eu conheci alguém que tem um potencial, Solta respondeu a ela. Potencial, e Alice respondeu com uma expressão confusa. Sim, aquela garota tinha talento para preparar poções. Acho que poderíamos trazê-la conosco. Solta explicou a ela. Um mestre de poções. Tudo bem. Em nossa legião, sempre pedíamos lotes de poções de outra loja, então se tivéssemos alguém que pudesse prepará-las, por que não? Alice acenou com a cabeça em compreensão. Sim, o problema é que aquela garota é uma escrava. Eu tentei comprá-la de seu dono, mas o dono rejeitou qualquer coisa de mim. Solta parou por um momento antes de acrescentar: então, estou planejando libertá-la. Vou emprestar meus poderes a ela se ela quiser ser libertada. Se ela não quiser se juntar a nós, não podemos fazer nada a respeito disso. Entendo. Então, quando vamos começar nosso plano? Alice perguntou. Hoje à noite, mas primeiro vamos reunir informações sobre seu dono. Eu também direi a Isabela que vou fornecer a ela os ingredientes raros que ela queria se ela se juntar ao nosso grupo. Ela não precisa se preocupar com outras coisas. Solta explicou a ela seu plano. Ok, estou dentro. Alice acenou com a cabeça. Nesse momento, os dois chegaram à pousada. Eles entraram no quarto e ouviram uma batida na porta. Alice se levantou e abriu a porta. Ela viu que o grupo de Ji-un estava parado na frente de seu quarto. Podemos entrar? Ji-un perguntou. Alice simplesmente moveu seu corpo para fora do caminho enquanto ela fazia um caminho para eles entrarem no quarto. Obrigado. Ji-un e o resto disseram quando entraram na sala. Dentro do quarto, eles viram Solta sentado na cama com os olhos fechados. Já tenho certeza que vocês já decidiram o que vão fazer, disse Solta enquanto abria os olhos lentamente. Capítulo 369 E escrava. Solta estreitou os olhos enquanto olhava para o rosto deles um por um. Ji-un, Johnny, May,
Rini, Limber e Ginjin inconscientemente engoliram em seco e disseram: decidimos que vamos ajudá-lo. Souta abriu a boca e disse: tanto faz, lembre-se de que você não pode voltar atrás. As coisas que faremos podem colocá-los em perigo. Está tudo bem. Nós decidimos. Ji-un e o resto disseram. Oh! Souta ergueu as sobrancelhas ao olhar para eles antes de suspirar e dizer: ok, ótimo. Vocês são melhores do que eu esperava. Então, posso perguntar o que você está planejando fazer? Ji-un perguntou a ele. Eu estou planejando libertar uma escrava, tão simples quanto isso. Souta respondeu a ele com indiferença. Você está planejando, e o quê? Estou planejando libertar uma escrava, Souta repetiu o que disse. Parece que esses caras não ouviram com clareza. Você vai libertar uma escrava, o grupo de Ji-un ficou surpreso. Antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, Souta disse algo. Eu não me importo com as regras e regulamentos desta terra. Vou apenas fazer o que quero fazer. Souta disse a eles. Bem, uma vez que o grande mundo Imperium descobrir este submundo, este mundo mudará. Suas regras e leis se desintegrarão, tudo se ajustará ao desejo de Imperium. É por isso que ele não se importava com as regras deste submundo. Já que Isabela virá para Imperium, ele tinha certeza de que este mundo será descoberto por uma das forças do grande mundo. Então a escravidão acabaria. Souta pediu que reunissem informações sobre aquele cara chamado Orlando. Orlando era membro de uma grande guilda de mercenários chamada Dofeus. Dofeus tinha centenas de membros e dezenas deles eram de nível cavaleiro. Eles eram uma das guildas mais poderosas desta cidade. Orlando era um membro normal da guilda, mas também era especial, pois era um dos patrocinadores da guilda. O líder da Dofeus era um indivíduo poderoso chamado SYNNY. Algumas pessoas disseram que ela era do nível cavaleiro, mas outras pessoas disseram que ela estava acima do nível cavaleiro. Sua sede ficava na parte oriental da cidade. Era bastante perceptível porque a base deles era grande, com 400 metros de diâmetro. Eles saberiam instantaneamente, pois havia uma grande palavra Dofeus na entrada da sede. Havia centenas de membros da guilda Dofeus e apenas alguns deles. A disparidade era grande, mas Souta não se preocupou com a diferença em seu número. O único problema eram os cavaleiros da guilda. Ele não sabia até que ponto os cavaleiros podiam liberar seus poderes. Mas isso não foi um grande problema para ele. Cavaleiros eram poderosos, mas estimou que seu nível de poder era apenas rank C, talvez rank B. Ele não tinha problemas com isso, pois tinha Yuko, um monstro de terceira evolução. Além disso, eles estavam dentro de uma cidade. Seus atributos aumentariam em 5%, pois era o efeito da habilidade Dominador de Cidades que ele ganhou ao derrotar Cordova na Torre da Lua. Nós realmente vamos lutar contra a Guilda Dofeus apenas para salvar uma escrava? Ji-un perguntou com hesitação. Como eu disse antes, se você não quiser nos seguir, você pode ir para outro lugar. Eu farei o que eu quiser. Souta respondeu a ele. Ele então se virou para Alice e disse: vamos. Os dois saíram e o grupo de Ji-un os seguiu. Souta e Alice entraram sorrateiramente na guilda Dofeus. Eles memorizaram as estruturas da base e dos edifícios. Enquanto os dois estavam dentro do prédio, o grupo de Ji-un estava parado perto deles com Yuko. Souta disse que eles deveriam apenas esperar por eles com Yuko. Eles não precisam fazer nada, exceto esperar. Souta sabia que seus níveis de poder eram baixos. Contra uma grande guilda de mercenários, o grupo de Ji-un era como uma formiga parada na frente de um predador gigante. Eles poderiam morrer com um mero golpe do predador. Enquanto esperavam, uma mulher se aproximou deles. Ji-un e o resto reconheceram essa mulher. Essa mulher foi quem venceu a competição de luta derrotando todos os seus inimigos com um golpe. Este é o seu animal de estimação?
A mulher perguntou enquanto olhava para Yuko. Não, Jun respondeu a ela. Onde está o dono deste urso? A mulher perguntou. Ele saiu dizendo que tinha algo para fazer. Então, estamos esperando aqui. Jun respondeu a ela. Entendo, e a mulher acenou com a cabeça e virou a cabeça na direção da guilda do Feus. Jun e o resto estreitaram os olhos ao observar esta mulher. Eles não sabiam o que ela queria, mas parecia que ela sabia que Souta era o dono do urso. Se ela fizesse algo errado ou dissesse algo errado, eles não hesitariam em atacá-la. Eles sabiam que ela era forte, então eles tinham que atacar o mais rápido possível e terminar a batalha rapidamente. Levaram meia hora para que Souta e Alice memorizassem tudo o que precisavam saber na base da guilda do Feus. Agora é hora de conhecer Isabela para saber qual é a sua resposta. Isabela estava atualmente dentro do laboratório. Ela estava preparando poções, mas não conseguia se concentrar tanto por causa do que aconteceu hoje. Seu mestre disse que aquele homem não viria e mesmo se aquele homem voltasse à guilda do Feus iria puni-lo por ousar tocar na propriedade da guilda. Portanto, ela deve se concentrar em preparar poções e dar lucro pela comida que deram a ela. A guilda do Feus era um grande grupo de mercenários e aquele homem não podia fazer nada a respeito. Ela queria seguir o homem que a ensinou poção. Ela queria se tornar uma grande mestra de poções, mas a vida era difícil. Ela não poderia se tornar assim com seu status de escrava. Ela não deveria sonhar em se tornar livre e remover esta coleira do pescoço. Eu deveria me concentrar em preparar poções. Ela balançou a cabeça e disse a si mesma, mas ainda assim, ela não conseguia remover esses pensamentos de sua mente. De repente, ela ouviu uma voz atrás dele. Você tem talento. Se quiser, posso fornecer ingredientes raros para que você possa preparar diferentes poções ao seu gosto. Ela ficou abalada ao pular e se virar para ver quem acabará de falar com ela. Mas o que ela viu estava fora de suas expectativas. Souta estava sentado vagarosamente em uma cadeira vazia com o queixo apoiado na palma da mão enquanto olhava para ela. Io! Você não esperava que fosse eu, certo? Ele disse enquanto se inclinava para trás enquanto levantava a mão. Ele olhou para a porta enquanto sentia várias presenças ao seu redor. Parece que Orlando colocou algumas pessoas para vigiar Isabela. Senhor! Isabela não sabia o que dizer. Souta suspirou, pois não conseguia acreditar que essa garota tímida era a grande mestra de poções do jogo. Ele lembrou que, no jogo, ela tinha um comportamento frio e nobre condizente com sua posição como um dos maiores mestres de poções do grande mundo. Ele abriu a boca e disse, como eu disse antes, voltarei aqui para saber sua resposta. Você quer trabalhar para mim por apenas 5 anos ou ficar neste lugar por toda a sua vida? Vou providenciar tudo o que você queira para que você possa avançar seus conhecimentos em poções. E antes que Isabela pudesse terminar a frase, um grupo de pessoas irrompeu na sala e a interrompeu. Uma das pessoas era Orlando, dono de Isabela. Não pensei que você fosse voltar, disse Orlando enquanto apontava para Souta. Souta virou a cabeça para Orlando e disse, você realmente acha que eu estava brincando quando disse que voltaria? Sim, mas vamos parar por aqui. Vou elogiá-lo por sua coragem de entrar no território da guilda do Feus. Orlando disse enquanto apontava para Souta e o resto dos guardas atacavam Souta. Capturem-no. Sou vós. Sou vós. Um dos guardas cortou com sua espada em Souta. Souta simplesmente moveu seu corpo para o lado e evitou a espada. Ele então viu várias espadas tentando o cortar. Oh! Ele chutou o chão e se afastou um pouco dos inimigos. Mas atrás dele já estavam as paredes da sala, então ele não podia mais recuar. Ele olhou para Isabela e perguntou, Isabela, me diga o que você quer? Esqueça a guilda do Feus por um momento e pense no que você quer. Então, você pode me falar sobre isso. Você
Orlando ficou furioso, então ele puxou uma espada e se juntou ao grupo que estava lutando contra a Solta. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Solta simplesmente evitou todos os inimigos que o estavam atacando. Foi fácil, pois eles eram lentos demais para seu nível de poder. Por que está fazendo isso, senhor? Isabela perguntou. Por quê? Eu simplesmente não quero que um talento como você apodrecesse neste lugar. Se esse talento vai apodrecer, por que não pegá-lo para que não apodreça? Ele respondeu enquanto desviava das espadas para a esquerda e para a direita. Eu realmente tenho talento com poções? Isabela perguntou em voz alta. Você pode por favor calar a boca por um momento, sua escrava de merda? Orlando se virou para Isabela e deu um soco em seu rosto. Solta apareceu entre eles e ele bloqueou o soco com a mão. Ele então se virou para Isabela e disse: sim, você tem um talento. Basta ter confiança em suas habilidades e mostrar ao mundo que você pode se tornar algo grande. E lágrimas se formaram no canto dos olhos de Isabela quando sua visão ficou embaçada, mas ela podia ver claramente o rosto confiante de Solta, acreditando que ela se tornaria uma grande pessoa no futuro. Eu quero ser livre. Eu quero remover esta coleira e me tornar um grande mestre de poções no futuro. Jin. Solta sorriu e disse: ótimo. Eu ouvi você. Deixe tudo comigo. Capítulo 370 E atacando a guilda Dofeus. O canto da boca de Solta lentamente se curvou para cima enquanto ele recebia uma missão. Foi inesperado e não foi tão ruim. 3 pontos de habilidade eram melhores do que nada. Você pode deixar o resto comigo ou devo dizer para Alice, Solta disse enquanto altas flutuações de mana irrompiam acima do prédio. Então, uma mana pesada caiu sobre o prédio. Boom! Todo o edifício estremeceu fortemente quando rachaduras se formaram em torno dele. Depois de alguns segundos, ele começou a desmoronar. O que está acontecendo? Orlando murmurou em estado de choque. Os guardas também ficaram confusos. Eles não sabiam por que havia um terremoto e a mana ficou mais densa de repente. Boa sorte, e Solta disse a Orlando enquanto colocava a mão na cintura de Isabela e pulava pela janela. Bang! Depois que eles saíram, o prédio explodiu assustando todas as pessoas nas redondezas. Neste território, todas as pessoas aqui eram membros da Guilda Dofeus, então eles não precisam se preocupar com os outros. Orlando e os outros guardas emergiram dos escombros de rochas. Eles tinham alguns hematomas no corpo. Onde ele está? Merda! Eu não esperava que isso acontecesse. Bloqueie todo o território e procure rapidamente aquele homem e aquela escrava. Eu não vou deixá-los escapar facilmente. Eles olharam ao redor e pediram mais reforços. Então, eles se dispersaram para encontrar os dois. Solta e Isabela estavam no topo de um dos prédios olhando para as pessoas no chão. Ele sorriu e disse interiormente: o palco já está montado. Tudo deve correr de acordo com meu plano. Agora, deixe-me ver como os cavaleiros realmente são. No edifício principal da Guilda Dofeus. Uma garota musculosa estava sentada em uma cadeira com pilhas de arquivos de papel. Ela tinha cabelos castanhos compridos e vestia roupas formais. Ela era líder da Guilda Dofeus, SYNNY Dofeus. Enquanto ela lia as palavras escritas no papel, um homem irrompeu pela porta de seu quarto. Madame! O homem a chamou enquanto respirava pesadamente. SYNNY olhou para ele e perguntou aborrecido: o que é? Ela estava ocupada lidando com seu trabalho e este homem a interrompeu. Madame! Um homem invadiu nosso território e destruiu um de nossos prédios. Neste momento, ele levou um dos escravos e está se escondendo dentro de nosso território. Orlando disse que deveríamos bloquear o território para encurralar aquele homem. O homem se reportou a seu líder. Oh!
Então é por isso que eu senti algo enquanto estava lendo, e SYNNY disse enquanto erguia as sobrancelhas. Orlando está tentando causar problemas mais uma vez. Se ele não for um de nossos patrocinadores, eu já o teria expulsado da guilda. O que devemos fazer, madame? O homem perguntou a ele. Você pode simplesmente perguntar a Unti sobre isso. Diga a ele que estou deixando esse problema para ele. SYNNY respondeu a ele depois de ponderar por um tempo. Sim, madame. O homem fez uma reverência antes de sair da sala. Unti era o vice-líder da guilda Dofeus. Ele também era o irmão mais novo de SYNNY, a líder da guilda Dofeus. O que vamos fazer agora, senhor? Isabela perguntou a ele enquanto olhava para as pessoas que estavam tentando encontrar os dois. Não se preocupe com isso, vamos apenas assistir ao show na nossa frente. Solta parou por um momento quando se virou para ela e disse, além disso, não me chame de senhor. Sou Solta Yeshi, meu primeiro nome é Solta e meu sobrenome é Yeshi. Você pode me chamar de Solta para facilitar. Sim, senhor Solta, e Isabela disse lentamente enquanto abaixava a cabeça. Esqueça a formalidade. Apenas me chame de Solta. Solta acenou com a mão para ela. Ele então focou sua atenção no chão. Boom! Uma figura desceu caindo do céu no chão. Era tão poderoso que sacudiu fortemente o chão e causou uma grande cratera nele. Fumaça e poeira encheram a grande cratera e escondeu a figura que acabou de cair sobre ela. Quem é aquele, Solta? Isabela perguntou após alguma hesitação. Essa é minha companheira Alice. Você pode contar com ela, pois ela é muito forte. Solta explicou a ela. Naturalmente, chamou a atenção das pessoas que tentavam encontrar Solta e Isabela. Eles deram a volta e cercaram a cratera. Após alguns momentos, o vento soprou forte e dispersou a fumaça. Eles viram uma linda garota com longos cabelos prateados parada no centro da cratera. Orlando chegou ao local e perguntou em tom enfurecido. Quem é você? O que está fazendo neste lugar? Ele não teve tempo para pensar sobre a beleza desta mulher, pois sua raiva consumia lentamente seu coração. TSK. Alice lentamente varreu os olhos para eles e estalou a língua em aborrecimento. Pelo que ela pode ver, não há um nível cavaleiro entre as pessoas aqui. Ela abriu a boca e perguntou, isso é tudo o que vocês têm? Se você quiser encontrá-lo, traga pessoas mais fortes. Orlando abriu os olhos amplamente ao entender do que ela estava falando. O quê? Você está com aquele homem? Sim, então traga todos aqui para que eu possa terminar meu trabalho, Alice disse a ele em um tom frio. Você. Ataquem. Vamos capturar essa mulher também. Orlando disse enquanto apontava o dedo para Alice. Os membros da guilda Dofeus avançaram com seu sinal. Eles brandiram suas armas se preparando para atacar a garota solitária. Meu líder disse que eu deveria testar o poder dos cavaleiros, então me tragam esses cavaleiros. Eu não tenho nenhum negócio com vocês. Alice murmurou enquanto olhava para as pessoas que estavam atacando ela. Ela lentamente levantou a mão e tudo era tão rápido para as pessoas. Eles só podiam ver a mão dela ficando borrada. Bang! 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 Em um instante, ela explodiu dezenas de pessoas que estavam correndo em sua direção. Ela nem mesmo colocou sua força em sua mão, mas essas pessoas foram levadas embora facilmente. Argue! Os membros da guilda Dofeus gritaram ao bater no prédio próximo. Bang! Bang! Alice causou estragos na ordem de seu líder para que ela pudesse forçar aqueles níveis cavaleiro a sair e lutar com ela. Não era apenas Solta que queria testar o poder do nível cavaleiro deste mundo, ela também queria. Ela queria saber o quão fortes eram os habitantes deste submundo. Cada vez que ela atacava, as pessoas voavam e vários edifícios desmoronavam.
Era frágil. Tudo ao seu redor era como um vidro que ela poderia quebrar facilmente. Ela nem mesmo usou 20% de sua força, mas ninguém conseguiu impedi-la. Boom! 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 Solta, que assistia à batalha, ergueu as sobrancelhas ao virar a cabeça. Ele sentiu a presença de várias pessoas caminhando em direção à posição de Alice. A presença dessas pessoas era mais forte do que as pessoas que Alice estava jogando longe. Oh! Eles estão finalmente aqui. Ele adivinhou que eles eram cavaleiros, mas sua presença era muito fraca em comparação com as pessoas que ele havia lutado antes. Mesmo Cordoval, um dos executivos da Torre da Lua, poderia massacrar toda a população da cidade se eles fossem tão fracos. Alice olhou para o grupo de pessoas que acabou de chegar. Ela olhou para eles da cabeça aos pés e perguntou: vocês estão no nível cavaleiro? Aquele que estava liderando o grupo de pessoas com uma presença forte franziu a testa com sua pergunta. Ele estava vestindo uma armadura prateada com forro preto e na parte do peito da armadura, um brasão de sua guilda foi esculpido nela. Ele era o vice-líder da guilda Dofeus, Untis. Vice-líder. Esta aqui é forte. Ela provavelmente está no nível cavaleiro. Não podemos fazer nada sobre ela. Untis simplesmente olhou para seus companheiros que estavam cobertos de feridas antes de dizer: dê um passo para trás. Ela é realmente uma nível cavaleiro, então as pessoas abaixo desse nível devem recuar. Alice inclinou a cabeça enquanto lentamente circulava sua mana ao redor de seu corpo. Então, essas pessoas realmente são níveis cavaleiro. Ela pensou. Por que você está nos atacando? Untis perguntou, já que ele não atacou Alice imediatamente. Afinal, os dois eram cavaleiros, então eles têm o mesmo status. Por que você não pergunta ao seu homem? Alice respondeu a ele enquanto corria para a frente. Ela nem mesmo trouxe sua arma de grau laranja. Sua voz. Untis rapidamente puxou sua espada de prata e a golpeou para a frente. Alice moveu seu corpo para evitar o corte e a próxima coisa que ela descobriu foi que havia um punho fechado em seu rosto. Ela deu um soco e ambos os punhos colidiram, fazendo um som alto ecoar na área ao redor. Bang! Untis trouxe um total de 7 níveis cavaleiro com ele, então ele estava confiante de que seu grupo iria subjugar essa garota. É isso? Alice disse enquanto colocava mais força em seu punho. Ela empurrou o punho para frente e o cavaleiro foi jogado longe. Boom! O cavaleiro nem mesmo conseguiu resistir enquanto voava e se espatifava no prédio a 20 metros de distância. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.